Os Cavaleiros do Apocalipse, a segunda parte. Nós lemos um texto sagrado que diz aqui em Apocalipse 6 e o versículo 3: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Nós discorremos na primeira parte sobre o cavaleiro do cavalo branco, aqui do Apocalipse, do capítulo 6, que ele apresenta-se na abertura do primeiro selo. E nós falamos aqui que existe várias escolas de pensamentos que interpretam durante muito tempo e décadas esse cavaleiro do cavalo branco. E nós ensinamos aqui, já na primeira parte, que um grande estudioso da Bíblia que hoje dorme no Senhor, chamado Shed, ele interpretou que esse cavaleiro seria Jesus Cristo. Ele faz parte, ou fazia parte, dessa escola de pensamentos que o cavaleiro do cavalo branco nada mais é do que Jesus. Inclusive, relembrando que esse livro selado, na verdade, com esses selos, é o livro que fala dos feitos de Deus em relação à humanidade, ou o juízo de Deus que iriam acontecer nos finais dos tempos, esse tempo que a gente está vivendo. Então, alguns outros estudiosos interpretam esse cavalo branco como um julgamento, a destruição, e também acham que provavelmente seja Cristo. Então, já outros estudiosos, eu disse aqui, dizem que esse cavalo branco representa a invasão e a guerra, e outros dizem que é a expansão do Evangelho. Mas nós, que somos assembleanos pentecostais, nós interpretamos, não é, a nossa linha de pensamento é que esse cavaleiro do cavalo branco nada mais é do que o anticristo, aquele que se levantará contra Deus, contra o seu povo e contra a sua igreja. Porque também os estudiosos entendem e são de comum acordo que esse capítulo 6 aqui de Apocalipse, a abertura dos selos, ele está interligado com o capítulo 24 de Mateus. E quando a gente vê a sequência do capítulo 24 de Mateus, a gente percebe pela declaração do Senhor Jesus que realmente esse cavaleiro do cavalo branco é realmente o anticristo. A Bíblia, ela diz assim em Mateus 24, versículo de 3 a 5. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, esse cavaleiro do cavalo branco, na verdade, representa o engano. E na ordem de importância e na ordem da sequência de Mateus 24, você vai perceber, ou percebe a cada versículo, que ele realmente esclarece cada cavalo, realmente cada cavaleiro do Apocalipse, desse capítulo 6 do livro de Apocalipse. Então, hoje nós vamos comentar sobre, na verdade, o segundo selo.
A gente lê o texto aqui do segundo selo e eu vou reler para você. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 3, capítulo 6. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, o segundo selo é quebrado, é retirado pelo Cordeiro de Deus. E então os animais chamam, e o que é que João vê? João vê, na verdade, o texto diz aqui, ele vê que sai um cavalo vermelho. Então, o cavalo vermelho com o seu cavaleiro. E esse cavalo vermelho, na verdade, ele representa a guerra. Veja aqui em Mateus, no capítulo 24 e o versículo 6, no versículo 5 eu li que diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, quer dizer, falso Cristo, não é? Aí agora no versículo 6 vem a sequência do outro cavalo: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, esse cavaleiro e esse cavalo vermelho, na verdade, representa a guerra. O cavalo era vermelho, na verdade, porque o cavalo vermelho simboliza a guerra. O vermelho é a cor do sangue, dando a entender derramamento de sangue sobre a terra. Que coisa, não é? Então, o cavaleiro, o texto diz que ele estava armado com a grande espada. Veja o que é que o texto diz: e saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, o cavaleiro do cavalo vermelho, ele se apresenta armado com uma grande espada, e a sua missão se percebe que era, na verdade, trazer o conflito armado, tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, certo? E isso denota, na verdade, guerras internacionais e guerra civil também. O texto diz: saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, enquanto que o cavalo branco, o seu cavaleiro, representa o engano, a falsa paz, não é assim? O anticristo. Agora o cavalo vermelho já representa as guerras, representa os conflitos, o sangue é representado pela cor vermelha, e na verdade ele sai armado com a espada, cuja missão do cavaleiro é trazer o conflito armado, tirar a paz da terra e fazer, na verdade, com que os homens se matem uns aos outros. E isso fala de guerras, guerras internacionais, guerra também civil. Então, a expressão matar-se uns aos outros fala de revoltas populares. E nós, na verdade, não podemos esconder essa verdade indiscutível. O mundo hoje é um mundo revoltado. As pessoas hoje, na sua maioria, são pessoas revoltadas. Nós, quando a gente olha, a gente vê, na verdade, revoltas por todos os lados. Acontece revolta popular aqui no Brasil, acontece na França, acontece na Venezuela, acontece nos Estados Unidos. Então, na verdade, matar-se uns aos outros fala das revoltas populares.
O mundo hoje é um mundo revoltado. A gente não pode esquecer que há uma revolta no mundo muito grande. As pessoas não conseguem receber o não. E quando recebem o não, muitas vezes elas começam a quebrar as coisas, trazer prejuízo para o Estado, trazer prejuízo para os comerciantes, os empresários e até para si mesmo. Então, eu tenho uma plena convicção, da minha parte como estudioso da Bíblia, que o cavalo vermelho, ele está cavalgando sobre a terra. Ele já está cavalgando. O primeiro selo foi quebrado, que é o anticristo, e a Bíblia diz que muitos já se têm feito anticristos. Por isso que conhecemos que já é a última hora. O espírito do anticristo está aí. A gente pode ver o espírito do anticristo agindo até no exagero com que as autoridades exageram na questão da quarentena e do isolamento social em relação à igreja do Senhor, quando na verdade não considera uma coisa essencial à vida espiritual do homem, não é assim? E alguns estados do nosso Brasil estão uma verdadeira guerra. Então, na verdade, é o espírito do anticristo que ele, de uma certa forma, ele já governa. Então, a expressão matar-se uns aos outros fala das revoltas. E esse cavalo vermelho, na verdade, com o seu cavaleiro, ele é o encarregado de trazer a espada, o conflito armado, tirar a paz da terra e, na verdade, trazer as guerras internacionais e guerra civil. Por isso que aqui em Mateus, no capítulo 24, Jesus disse: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhar, não vos assustei, porque é mister que isso ou mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O cavalo vermelho, ele está cavalgando sobre as alturas da terra. Então, meus amados, atualmente não há paz em lugar nenhum. Você me mostre um lugar que estiver havendo paz, a não ser na igreja do Senhor, que apesar de alguns conflitos, mas a paz reina na igreja que serve a Deus, mas em outro lugar não se vê paz. Você pode observar. Veja, por exemplo, o Brasil, que o presidente eleito, ele foi eleito pelo voto popular, democraticamente, mas a minoria que na verdade perdeu, não aceita a realidade da democracia. O Brasil hoje, na verdade, a gente observa e vê que está um país todo comunista pelas suas principais autoridades. Mas há poder no sangue derramado na cruz, não há paz em lugar algum. Por onde você andar, onde quer que você ande, você vê a insegurança, você vê a violência, você vê a morte. É o cavalo vermelho que está, a Bíblia diz. E o cavalo vermelho está escrito: abriu o segundo selo, viu o segundo animal dizer: vem ver. E saiu o cavalo vermelho, ele saiu. Glória ao nome do Senhor. E ele está andando sobre as alturas da terra. Então, eu fiz uma pesquisa para saber, à luz da estatística, não é? Os mortos em conflitos e guerras de acordo a partir do século XVI. Fiz uma pesquisa e vi uma estatística da ONU que apresenta os mortos em conflitos e guerras desde o século XVI. E você veja como realmente o cavalo vermelho, a guerra, a morte, o assassinato, na verdade, está caminhando, cavalgando sobre a terra já faz tempo. Por exemplo, no século XVI, segundo a estatística, os mortos em conflitos e guerras chegaram
a 1.600.000 pessoas mortas em conflitos e guerra. Na época, a população mundial, no início do século XVI, era, na verdade, 493.300.000. Então, veja bem, no percentual, foram mortos 0,32% da população da Terra no século XVI. Veja aí, cavalo vermelho. No século XVII, aí veja bem, já em mortos em conflitos e guerras, já chegou, na época, já a 6.100.000 pessoas. Veja a diferença do século XVI, 1.600.000, 1,6 milhão. E a população mundial, no início do século XVII, era 579.100.000 pessoas. Veja aí. Aí, os mortos em percentual, no século XVII, já foi 1,05%. No século XVI, foi 0,32% da população. No século XVII, já saltou para 1,05%. Quer dizer, morrendo mais gente, cavalo vermelho, as guerras, na verdade, os conflitos armados, matando, destruindo as pessoas. No século XVIII, os mortos em conflitos e guerras foram 7 milhões. A população mundial, no início do século XVIII, era 757.400.000 pessoas. Os mortos já foram 0,92%. Aí veja, já no século XIX, os mortos em conflitos e guerra foi 19.400.000 pessoas. A população mundial no início do século já era, na verdade, de 1.172.900.000 pessoas. Aí já foram mortas 1,65% da população do mundo. E no século XX, foram mortos, na verdade, 109.700.000 pessoas em conflitos e guerra. A população mundial, no início do século XX, era 2.519.500.000 pessoas. Aí já foi mortos 4,35% da população do mundo. Então, o que se vê é que esse cavalo, na verdade, o cavalo vermelho, representando a guerra, os conflitos, guerras internacionais, guerras também civis, enfim, ele já está cavalgando há bastante tempo. Então, eu percebo que os cavalos, com os seus cavaleiros, eles saem um após o outro e não saem de cena, isto é, eles permanecem no mundo. Não são cavalos que saem do livro selado e faz um trabalho e depois volta para o livro, não. A gente percebe que são os cavalos que saem, na verdade, para realizar a destruição e continua em cena, permanece na terra, permanece no mundo. Como a gente pode dizer isso? Pelas destruições, as guerras e os conflitos que ele cada vez mais está provocando. Então, assim como o espírito do anticristo, não é verdade? Que é quebrado o primeiro selo e o cavalo branco sai e não volta mais, ele permanece e vai permanecer até o dia mesmo da grande batalha do Armagedon. Também o cavalo que segue, o cavalo vermelho, ele saiu e ele permanece sobre a terra. E a tendência do mundo é cada vez mais a violência aumentar.
no próprio Mateus 24, a Bíblia diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, multiplicar a maldade sobre a terra, a violência. Então, nós estamos vivendo em tempos extremamente turbulentos. Precisamos ter essa convicção. Estamos vivendo um tempo verdadeiramente, extremamente turbulento. Com levantes civis, nós estamos vendo guerras locais, guerras internacionais, agitações, uma anarquia em vasta escala entre todas as nações. Veja que, na verdade, há uma anarquia, não é assim? A democracia, ela está se apresentando no Brasil só como nome, mas, na verdade, estão exercendo uma anarquia. Então, estamos vendo agitações, anarquia, na verdade, em todas as nações, e até mesmo no meio cristão. Porque a maldade, não é verdade, ela se espalhando, porque assuntos que são privados da igreja, roupa suja se lava em casa, o irmão muitas vezes, a irmã, vai lá para a internet e começa com agitação, não é assim? E começa provocando escândalo. Essas pessoas, elas não entendem que o escândalo não é só para quem faz. O escândalo é para quem sai divulgando também está pecando. Então, até no meio cristão se vê esse cavaleiro, as guerras, não é assim? As disputas cavalgando sobre as alturas da terra. Então, qual deve ser o nosso posicionamento como igreja? O que nós devemos fazer diante de um cavalo branco que já está cavalgando sobre a terra, o espírito do engano, do anticristo, e o cavalo vermelho também, que representa a guerra, que está cavalgando sobre a terra? Qual deve ser o nosso posicionamento? O nosso posicionamento é de Lucas 21:36, quando a palavra de Deus, ela diz: vigiai, pois em todo o tempo. Quer dizer, tenha cuidado, fique esperto, vigie orando, para que sejais dignos de escapar de tudo que vai acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Sim, é esse o posicionamento que deve ser da igreja, um posicionamento de vigilância, glória a Deus, um posicionamento de oração. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, uma ação continuada, para que sejais dignos de escapar de tudo que vai acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, precisamos vigiar. Nós não devemos nos dobrar aos caprichos, não é verdade, do anticristo, não é assim? Aos caprichos daqueles que têm se levantado e chamado anticristos. Não! Precisamos estar vigilantes, irmão, procurando ter uma vida mais santa, se aproximando mais de Deus, se afastando do pecado e ficando distante de tudo aquilo que desagrada a Deus, porque nós já estamos vivendo a última hora. O primeiro cavaleiro já saiu, e saiu para cavalgar o engano. Muita gente está sendo enganada aí pelos falsos profetas, não é assim que a palavra de Deus fala? Os falsos cristos, às vezes deixando uma igreja genuinamente evangélica e partindo para movimentos que na verdade não são evangélicos, enganados pela ação do anticristo, não é assim? E o cavalo vermelho está aí cavalgando a guerra e mais guerras sobre a terra, e a tendência a aumentar. Haverá a grande guerra, glória ao nome do Senhor. Não espere
tempo bom, não. Haverá apenas alguns intervalos que Deus dará a nós, algumas tréguas pelo amor que Ele tem à igreja. Mas as pessoas, elas caminham de mal a pior, os homens enganando e sendo enganados. Fiquemos com esta lição. Nós estamos trabalhando os cavaleiros do Apocalipse. Que Deus abençoe em nome de Jesus a todos.